A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. É o nosso manual de funcionamento. Quando alguma coisa não está bem, seja o irmão ali que é mecânico, você vai lá, mexe e não descobre, você tem que ler o manual. Hoje nós temos muitos aparelhos eletrônicos que aquela coisa não está funcionando direito, você se obriga a procurar o manual, você lê e mesmo assim não entende, aí você vai procurar lá no Google, no YouTube, alguém que ensina como resolver aquilo. E para o cristão, passando por dificuldades, dependendo das circunstâncias, nós temos que ir para o manual. A regra de fé e prática. Muitas vezes nós entramos pelo cano, como muita gente diz aí, porque nós desconsideramos o manual. Nós vamos fazendo, até que nos envolvemos num problema. E agora, como eu resolvo? Porque muitas vezes nós ignoramos o manual. Manual de carro, ali o Cleverson, que trabalha anos nessa área, todo manual você vai ver, tem algumas coisas que está escrito assim, atenção. Porque é algo que se você fizer errado, você estraga aquele equipamento. E tem uma parte no manual que está escrito cuidado. O que é? É que você pode danificar a você mesmo usando mal aquele equipamento. A Bíblia faz a mesma coisa com a gente. Muitas vezes ela fala cuidado. Muitas vezes ela fala atenção. Tem coisas que você não deve mexer. O pecado é complicado. Nós temos um inimigo poderoso, astuto, que olha para nós e usa das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, e ele investe ali. E ele vai saber como ele consegue derrubar cada um. E uma coisa que o nosso inimigo tem ódio, tem raiva, é da família, é da igreja. E ele vai tentar de todas as formas, em todo momento, desestabilizar, trazer problemas. E nós temos que nos defender dessas coisas, nos amparar no manual, que é a Bíblia. O cristão tem que crer na Bíblia. Muitos crentes erram porque eles ficam olhando o que o mundo diz, o que o mundo fala, o que todo mundo faz, e aí ele erra. Tem coisas, quando você se converte e se batiza, que passam a não te pertencer mais. Isso não te pertence mais. E às vezes você está correndo ainda hoje atrás de coisas que não te pertencem mais, que não é para você andar mais atrás disso. Nova criatura, vida nova, tudo se fez novo. E quando você erra, você se arrepende, você fala com o Senhor, e Ele é fiel e justo e nos perdoa. Ele não é como as pessoas que jogam na nossa cara: você fez isso, agora vem aí. Não, Deus não faz isso. Deus nos perdoa. Os discípulos certo dia perguntaram para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Mas quem falou, agia assim. Mesmo pregado ali na cruz, ele não condenou ninguém. Ele perdoava e perdoa até hoje. Então vamos para o texto. 1 Pedro, capítulo 3. É um texto que causa alguma controvérsia, alguma discussão para as pessoas que não conhecem a Bíblia, e às vezes até no meio cristão mesmo, que o pessoal às vezes anda meio arrepiado assim, não quer entender que a nossa regra de fé e prática é esse livro aqui. Mas sem julgamentos, sem ofender ninguém, vamos ler o que está escrito no texto. Vamos ver se no final aqui desse sermão nós todos saímos com uma compreensão diferente e correta do que o texto está falando. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sedes sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes,
mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela no entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela serve para nós como um manual que nos orienta, que nos ensina, que nos alerta e que nos livra do perigo, Senhor. Que nós possamos viver olhando sempre para ela e crendo no Senhor e nas promessas que Jesus fez. Abençoa, Senhor, teu servo, abençoa cada irmão que está aqui ouvindo essa palavra, que o coração e a mente de cada um esteja aberto e disposto a receber a tua palavra como terra fértil que recebe a semente, Senhor. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então essa carta de Pedro foi lida nas casas, lá em toda a região da Ásia Menor, onde existiam igrejas. As igrejas estavam nas casas onde os irmãos se reuniam. Eu creio que, à medida que ela foi sendo lida, os ouvintes, como vocês ouviram agora, a gente vai ouvindo a palavra, vai ouvindo às vezes o sermão e a gente começa a viajar junto, e vem pensamentos, coisas que a gente viveu, coisas que a gente viu, coisas alegres e tristes, elas começam a permear o nosso pensamento e a nossa mente. E eu creio que quando começaram a ler, nós temos que entender que os irmãos não tinham acesso a esse livro como nós temos hoje. Então eles conheciam mais as coisas pelo testemunho dos apóstolos, dos outros irmãos já convertidos há mais tempo. E a Bíblia, ela continua sendo escrita, organizada, reunida para se tornar esse livro que ela é hoje. Os irmãos não tinham acesso, a gente tem que pensar nisso. Então eles dependiam da palavra que vinha e os irmãos eram usados, porque os irmãos tinham recebido o Espírito Santo para capacitá-los, porque Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto venha o Espírito. Atos 1:8. E eles receberam, e eles pregavam com ousadia, como Lucas falou aqui na quarta-feira. Como ele falou semana passada. Apesar das perseguições, os irmãos eram ousados na pregação do Evangelho. Porque eles tinham o Espírito Santo, eles não temiam o que os homens iam fazer com eles. Mas eu creio que muitos, ao ouvir essa palavra, que até eu comentei com o irmão Lucas na sexta-feira aqui, que a gente ouve muito isso daqui em casamentos. O sacerdote, às vezes o padre, o pastor, traz essa palavra. E eu confesso para os irmãos que eu fico meio assim, porque falta explicar direito isso daqui. E ainda tem outra palavra lá de Paulo, que no mesmo sentido, ele coloca mais coisas ainda. E parece, quando ele fala ali no começo, né? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. A gente tem que entender melhor isso daqui, que a gente entende seja sujeita ou submissa com o nosso dicionário em português, com a nossa mentalidade, com a nossa cultura do nosso país. E nós entendemos errado o que o texto está ensinando. E às vezes usam isso no casamento, e daí fala assim naquela parte que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela, mas fica uma impressão que o homem manda e a mulher obedece. E não é isso que o texto está falando. Não é isso. É mal entendido. E aí às vezes fica até num vídeo de casamento, né, que a pessoa pode usar como prova, né? As provas estão aqui, ó, tá vendo o que o pastor falou? Tá vendo? Você tem que ser submissa. E aí eu penso assim, vou falar primeiro com os homens. Talvez eles estavam até felizes à medida que foram lendo e falando da mulher, que ela tem que não se apegar em aparência física,
mas no coração, amar o seu esposo, a sua casa, ser dedicada, até que chega no verso 7, aonde ele diz assim: igualmente vós maridos. Quando ele fala igualmente, igualmente é o quê? Algo que estava vindo antes. Aí ele fala assim: não, igualmente, será que ele falou para a mulher, também vale para mim? Mas ele está se remetendo ao texto anterior ainda, que Jesus, mesmo quando era perseguido, caluniado, ele não desistia, ele não recuava, e ele chega a ensinar os cristãos: quando vocês forem perseguidos, não fiquem tristes, fiquem alegres, porque isso vai acontecer. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Talvez você sofra perseguição na sua casa, no seu trabalho, na sua família, talvez até dentro do seu casamento. Não é para ficar triste, ficar reclamando e chorando. Jesus diz que é para você se alegrar, porque estão te perseguindo por causa do amor a Ele, o amor ao Evangelho. Mas aí, quando os homens ouviram: igualmente vós maridos, aí ele continua: coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, ela é o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida. O que é co-herdeiros? É você ser herdeiro da mesma herança, o mesmo direito, o mesmo dever. Ela não é inferior a você, ela é igual a você, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o que ele diz para o homem: se você não tratar bem a sua esposa, com honra, cuidando dela, as suas orações podem ser impedidas, você vai se matar de orar e Deus não vai ouvir a sua oração. A situação para o homem não é tão simples. Igualmente vós maridos. E às vezes quando o pessoal fala, como eu falei lá, às vezes lendo o texto na hora do casamento, o senhor tem compromisso com aquela mulher. Quando o senhor foi lá perante o sacerdote e as testemunhas, o senhor disse que ia amá-la e respeitá-la todos os dias de sua vida. E aí depois parece que cai no esquecimento. Ah, mas eu lembro de uma coisa, que ele falou que a mulher tem que ser submissa. Não é bem isso. Nós vamos chegar nessa parte. Mas o homem, a responsabilidade sobre o casamento, ir bem ou ir mal, a responsabilidade, quem vai se responsabilizar é ele. Ele é o líder. Não para humilhar, não para exigir obediência, mas para respeitar e amar e cuidar, porque a responsabilidade sobre a vida da sua esposa também vai ser cobrada do marido. Vocês viram essa semana que o jogador Oscar faleceu. Eu creio que todo mundo aqui sabe quem é Oscar, né? Jogador de basquete da seleção brasileira. É um dos melhores jogadores de basquete, o melhor do Brasil e talvez um dos melhores do mundo. Em 2013, ele foi chamado lá nos Estados Unidos para receber um prêmio. Ele foi reconhecido e colocado no Hall da Fama, lá nos Estados Unidos. Ele é conhecido e respeitado por todos os jogadores de basquete do mundo. Oscar, um brasileiro. E ele fala ali naquela cerimônia, ele faz um discurso, isso foi em setembro de 2013, um discurso de 15 minutos, emocionado. Ele fala ali da sua trajetória, e ele diz que ele nunca se profissionalizou, porque ele foi convidado para jogar nos Estados Unidos várias vezes. E ele não se profissionalizou, porque uma vez que ele fizesse isso, ele não poderia mais jogar e atuar pela seleção brasileira. Ele abriu mão de algo que era grandioso para ele, né, em fama, em dinheiro, porque ele amava vestir aquela camisa daquela seleção.
E naquele discurso, num momento emocionado, que eu acho que foi o ápice, as pessoas naquele auditório se emocionavam, choravam, você olhava várias pessoas escorrendo lágrimas, e um momento ele olha para a esposa dele que estava sentada, e ele fala para ela assim, o nome dela, deixa eu anotei aqui, Maria Cristina Vitorino Schmidt. Na época, em 2013, eles tinham completado já de união 38 anos. Em 2025 eles fizeram 50 anos de casados. E Oscar olha para sua esposa naquele momento e diz assim para ela: você é a minha melhor amiga, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, e se você não estivesse comigo, eu não estaria aqui, tenho certeza disso. Disse isso emocionado, com lágrimas escorrendo no rosto. Deu honra à sua mulher. É isso que esse texto está falando. Honre a sua esposa. Cuide dela, porque como se ela fosse um vaso valioso, mais fraco, você tem que cuidar. É tua obrigação cuidar dela. Marido e mulher possuem igualdade espiritual diante de Deus. Mas a oração do homem pode ser impedida se ele não tratar bem a sua esposa. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações, é o que o texto diz. O versículo 7 estabelece para o marido um padrão de amor e cuidado, onde liderar é valorizar e proteger a sua esposa, não é mandar, valorizar e proteger. Em Provérbios 31, 10, 12 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, o coração do seu marido está nela confiado, assim não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. A mulher ajuda o marido a crescer, ajuda o marido a enriquecer, porque ela é apoiadora. Hoje de manhã eu falei para minha esposa, tudo que eu consegui até hoje foi porque ela estava comigo. Eu não posso ser arrogante e falar, eu estudei, eu corri atrás, eu conquistei, eu passei no concurso. Ela sempre me apoiou. Quantas vezes eu falei, Simone, então, se você quer fazer, faça, vá lá. Você, homem, se você conquista alguma coisa, você é casado, é porque tem uma ajudadora fiel ao seu lado que está contribuindo com você. E você tem que dar honra a essa mulher nas suas conquistas, nas suas vitórias e nas suas derrotas. Você corra para ela e fala assim, perdi. Ela vai estar lá para te consolar, porque ela é a tua ajudadora. Não adianta você correr para o mundo, correr ali do outro lado da rua, no bar, no clube, para os seus amigos. Você deve confiar e conversar com a sua mulher, porque ela vai te ouvir, ela vai ter misericórdia de você, e ela vai ter aquele amor de falar assim, eu preciso ajudar meu marido, está difícil a situação dele. Não é o teu amigo que vai te ajudar, é a tua esposa. Se você ficar doente e cair numa cama, talvez no primeiro momento teus amigos até te ajudem, mas no final você vai ver que só vai sobrar ela para te ajudar. E ela só faz bem e não mal, como dizem Provérbios. Valorize essa mulher. Você tem uma aliança com ela. Quando você foi na frente do sacerdote, quando você resolveu viver com ela, vocês entraram num acordo, vocês assumiram uma aliança de um cuidar do outro e ser fiel um ao outro. Então, homem, não é mandar, é valorizar e cuidar. A responsabilidade dela está em suas mãos e ela vai ser cobrada de você um dia. Agora vamos ler a outra parte do texto que fala da submissão, que é tão confundida por aí, que o pessoal entra em guerra muitas vezes. Vamos lá, verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra.
É meio confuso por causa da maneira que ele escreve o texto, né? Mas vamos no início. Semelhantemente. Está no verso 1, né? Os homens estavam lá no 7. O homem ele diz igualmente. O que eu falei antes para as mulheres e anteriormente, porque a carta era lida na sequência. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas. Por que ele disse isso? Porque Jesus, antes, no que foi pregado semana passada, era sujeito, submisso ao Senhor, ao Pai. Ele cumpriu tudo aquilo que o Pai colocou para ele cumprir. Ele investiu em 12 homens. Ele falou, vou fazer de vocês pescadores de homens. E ele cumpriu a parte dele. E depois eles continuaram o trabalho dele. Se hoje estamos aqui ouvindo o Evangelho, é porque Jesus assumiu aquela missão que Deus deu para ele. Ele foi submisso ao Senhor, sujeito ao Senhor, obediente. A expressão semelhantemente no início aqui do capítulo 3 de Pedro, funciona como uma ponte, conectando as instruções às esposas, como o tema anterior do capítulo, como eu disse, versos 2, 21 a 25, onde Pedro descreve o exemplo de Cristo. Assim como Cristo sofreu injustamente, submetendo-se à vontade do Pai, sem retrucar, o apóstolo exorta as esposas a adotarem uma postura semelhante de submissão e conduta exemplar, especialmente em cenários difíceis. Parece que estou lendo a mente de vocês. É muito difícil, claro que é. As mulheres, desde criança, elas têm aquele sonho de casar com um príncipe, né? Que às vezes até que ele venha num cavalo branco para levá-la para o casamento e tal. E é legal isso, não tem nada de errado pensar em casar com um príncipe, o homem pensar que a mulher que ele vai escolher para ele seja uma princesa, mas é difícil quando a pessoa no dia a dia ali na vida, ela fica desconfiada que em vez de casar com o príncipe, casou com o cavalo do príncipe. Por causa da maneira que ele responde, agressiva, com ódio, com raiva, a maneira que ele se porta. Coisas simples de dentro da casa viram uma guerra, viram uma discussão, uma confusão. Semelhantemente, sejam submissas. O modelo é Cristo. Pedro aconselha, ele está aconselhando, ele não está dando uma ordem, faça isso porque ele está mandando, não. Ele aconselha, vós mulheres, olhem para Cristo. E sejam sujeitas aos seus maridos. E aí tem uma parte importante, porque ele diz assim, se alguns não obedecem a palavra, tinha maridos que era aquele meio assim, que ia na igreja de vez em quando, só quando tinha uma festividade, ou ia ter lá um almoço, um lanche, um churrasco, né? Então ele fala assim, e alguns não obedeciam mesmo a palavra. Ele fala assim, se alguns maridos não obedecem a palavra, pela conduta, pelo comportamento das suas esposas, eles serão ganhos sem palavra. Talvez eles não vão poder estar numa igreja ouvindo a palavra, mas pela conduta correta, santa e honesta da sua esposa, aquilo vai ser um testemunho na vida dele, e ele vai ver que vale a pena ele mudar, voltar a ser o príncipe. Ele está falando, vocês vão ganhar os seus maridos sem palavra, pela postura de vocês. Cenários difíceis requer olhar, como a gente cantou ali, não importam as circunstâncias. Te louvarei, Senhor. Louvar quando tudo vai bem é bem fácil, mas quando tudo vai mal, aí requer realmente amor de verdade, mostrar que realmente não louva só com a boca, mas com o coração. A conduta das mulheres importa na conversão do marido, daqueles que não conhecem a palavra. E mesma coisa, se o marido é convertido e a mulher não, também se aplica a ele. Ter uma conduta, um testemunho que a sua esposa olhe e veja que vale a pena seguir o Evangelho. A esposa influencia o seu marido, mais do que as pregações que ele ouve.
A submissão aqui nesse texto é a confiança em Deus. Não é uma sujeição forçada que ela tem que obedecer. O Evangelho não te obriga a nada. Você faz porque você ama, porque você obedece, porque você vê que é o correto, porque Jesus fez assim. Não vou fazer porque eu tenho medo de que depois eu seja condenado e vá para aquele outro lugar. Não é por medo, é por obediência. É por decisão de fazer o que é correto. No grego, essa palavra, submissão, hipotasso, são duas palavras juntas. Hipo seria de baixo, tasso, organizar, colocar em ordem. É colocar-se voluntariamente a serviço do outro, porque eu quero servir o outro. É uma função de alinhamento, cooperação, não de inferioridade ou opressão. O mundo não entende essas coisas. Vamos tentar entender melhor a submissão. No contexto bíblico, o significado da submissão é ser voluntário, colocar-se sob autoridade, alinhando-se a uma ordem estabelecida a respeito de Cristo. Não indica inferioridade, servidão ou obediência cega, mas sim uma atitude de cooperação, amor e respeito mútuo, fundamentalmente aplicada no casamento e na vida comunitária, na vida da comunidade cristã. As pessoas frequentemente enxergam a submissão de forma negativa devido a uma distorção do seu significado, associando a abuso, falta de liberdade ou inferioridade. O conceito precisa ser interpretado de forma positiva, como estar sob uma missão, conjunta em um relacionamento, focado em amor e parceria. As duas partes, amor e parceria. Adão estava lá numa boa, sozinho lá no jardim, cuidando das coisas. E aí diz que Deus olhou para Adão e falou assim, para alguém que estava com ele, falou assim: veja só, todos os seres que nós criamos têm uma semelhante igual, mas Adão não tem. Vamos fazer uma ajudadora idônea para ele? E aí surgiu Eva. Ele fez alguém para complementar a vida de Adão. O Senhor enxergou que não era bom que o Adão continuasse só. E ele diz: não é bom que o homem viva só. Isso é algo idealizado por Deus. Um homem e uma mulher se unirem. A palavra diz que deixará o homem a sua casa, sua mãe e o seu pai, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão um. Adão, quando viu a Eva, que ele voltou ali daquele sono dele, diz que ele olhou e falou, a primeira coisa, ele falou assim: agora sim, porque o que ele viu era bom. Mas ele falou para ela assim: você é ossos dos meus ossos. Nós não podemos falar isso para nossa esposa, mas nós podemos falar: eu e você somos um. O que um sofre, o outro sofre. Se um ofende o outro, está ofendendo o outro, mas está ofendendo a si também, porque vocês são um. Se um fica deprimido ou chateado porque o cônjuge não tratou com devida honra ou respeito, os dois sofrem, o casal sofre, o casamento sofre. E o nosso inimigo quer isso, que vocês fiquem brigados, que vocês fiquem um contra o outro, e ele vai tentar a todo momento colocar isso, usar as brechas que ele acha para ele entrar e causar o mal. Alguns motivos pelos quais a submissão é vista de forma negativa. Existe uma confusão com escravidão ou inferioridade. A ideia de se submeter é muitas vezes confundida como estar embaixo de alguém. Muitos rejeitam a submissão por medo de relações abusivas, isso é normal. Onde a hierarquia às vezes é usada para humilhar e controlar os outros. Alguns entendem erroneamente que a submissão é obedecer a qualquer custo, mesmo em situações erradas ou prejudiciais. Mesmo no casamento, um cônjuge não
vai obedecer o outro, ele está liberado de obedecer que se o que um deles estiver propondo for contra a palavra de Deus, for contra as coisas de Deus, você está liberado dessa submissão, você está liberado dessa submissão. Não é obediência cega, eu tenho que fazer, como no exército, sim senhor, não. Lá é hierarquia e disciplina, é um negócio diferente, e mesmo assim se o cara te passar uma ordem absurda, o regulamento diz, faz por escrito para mim que eu vou fazer, porque daí ele vai se responsabilizar pela loucura que ele está pedindo para o outro fazer. Não é obedecer de qualquer jeito. A submissão não pode ser imposta ou obrigada. Ela tem que ser voluntária da parte da outra pessoa. Certa vez, muito tempo atrás, bem no início do casamento, às vezes fazia um bico para entregar passagem, eu trabalhava lá no aeroporto, e eu lembro que eu fui entregar umas passagens ali no edifício Asa, ali no Praça Osório ali, né? E era no segundo andar, eu subi pela escada, daí quando eu saí da escada assim para o corredor, eu vi que estava descendo 2 homens, mas nem reparei quem que estava descendo. Cheguei lá para entregar para a moça, vim trazer as passagens, dei o recibo para ela assinar. Aí quando ela pegou ali que ela assinou o recibo, chegou uma moça toda esbafurida, chamou ela pelo nome, nossa, você não acredita, jogou a bolsa na cadeira assim, eu acabei de ver, ela nem respirava direito, o homem da minha vida ali embaixo. Ela falou, como assim? O homem da tua vida? É aquele que eu falo para você que eu sonho, um homem alto, loiro, de olhos azuis, o meu príncipe. Ele estava descendo a escada, conversando, eram os caras que eu tinha visto descendo, e ela falou assim, e ele estava falando francês, eu precisei ir atrás dele, saiu correndo, a moça, que isso, para, não vai. Daí até eu fiquei curioso para ver esse cara. Ela me deu o recibo, eu desci rápido a escada, saí na galeria do edifício Asa, olhei para um lado, para o outro, não vi o príncipe alto, loiro de olhos azuis, não vi a moça também, porque ela era de baixa estatura, estava cheia de gente, eu tive que escolher um lado, fui para o lado de cá, porque a moto estava para lá, e saí olhando e não vi o cara. Mas pense, se era o sonho da vida dela. E depois eu fiquei pensando, achei legal até, né? Ela ficou desesperada, ela queria ver, eu não sei se ela ia falar com ele. Mas imagina se uma mulher dessa, que sonha com esse homem, encontra ele, o homem da vida dela, conversa, e ele fala assim, eu também gostei de você. Já pensou? Essa mulher não vai ser submissa a esse cara? Esse príncipe? Falei para você, até eu queria ver quem era o cara. Vamos lá. Existe às vezes um equívoco sobre os papéis de gênero. O contexto da nossa sociedade, que não conhece a Deus, que confunde as coisas de Deus, não entende a Bíblia, eles fazem uma confusão, eles veem a submissão feminina como alvo de críticas por ser vista como uma forma de machismo, eles não enxergam a mulher em posição, eles enxergam a mulher em posição de servidão, não de parceria com o seu marido. E às vezes as pessoas querem discutir com a gente, não perca seu tempo. Primeiro você pergunta, você é crente, você é cristão, você é católico? Isso aí está na Bíblia lá. Não discuta com pessoas que não entendem a Bíblia, você vai perder seu tempo. Você não vai conquistar ninguém, vai perder seu tempo, vai se irritar e não vai produzir nada de bom. A submissão bíblica, ela é focada na proteção e no sacrifício mútuo. Jesus protegeu os seus discípulos. Ele se sacrificou pelos seus discípulos, ele se sacrificou pela igreja, ele se entregou por ela, ele foi submisso ao Pai até aquele momento que ele falou, Senhor, se puder passar de mim esse cálice, mas se eu tenho que beber dele, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. E às vezes tem muita gente que bebe um cálice amargo na vida a dois. Não é fácil, irmãos, não é fácil mesmo. A má aplicação desse conceito é responsável pelo estigma negativo. A submissão sadia, ela é representada por uma postura de confiança, onde a pessoa se sente segura sob o cuidado e proteção da outra. Ali se vê o Celso e a Josiane ali, ó. Quanto tempo que eles estão juntos? Ali o Edmundo, a dona Noemi. Cadê a Damares, Joel? Você está sozinho. Joel e a Damares. Tantos outros irmãos aqui.
seu Ari, a dona Edila. Pode falar com eles, eles passaram por lutas, tiveram momentos difíceis, mas tenho certeza que essas mulheres confiaram nesses homens, porque elas entendem que ela tem uma parceria com eles, e eles são um, a partir do momento que eles disseram sim, um para o outro. Você se sente protegida quando está ao lado do seu marido? Não precisa responder, só pense. Vamos sair os irmãos chorando daqui. Eu acho que vocês vão ter assuntos aí para a parte da tarde sobre o texto. Pastor, se prepara, segunda-feira o pessoal ligando para o senhor. Ô pastor, precisamos conversar aí. Vamos lá. Versos 2 e 3. Olha quanto tempo a gente ficou só no 1 para explicar uma coisa sobre submissão. Submissão não é obedecer a qualquer custo, ser obrigado a obedecer. É você querer obedecer, é você se colocar a serviço do outro, querer servir o outro. E nós vamos ver um exemplo de Jesus mais para frente aí também nessa situação de servir. Verso 2 e 3. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, ouro, na compostura dos vestidos. Então a gente vê que ele fala da vida casta aqui, o significado bíblico é a pureza moral, sexual, espiritual da esposa. Envolve manter pensamentos, palavras e atos limpos, por mais que às vezes ele não te trate do jeito que você gostaria que ele tratasse. Não fique com ódio dele, não cultive isso no coração, não reclame dele para os outros, reclame para o Senhor. O Senhor realmente vai escutar você, vai fazer alguma coisa, os outros não, eles vão sair contando que vocês não vivem bem. Procure o pastor se for preciso. Palavras e atos limpos em conformidade com ensinamentos divinos, sendo fiéis ao casamento. A castidade purifica o amor e tira o egoísmo. É viver sem medo de levar prejuízo no casamento. Quem leva uma vida casta não prioriza a beleza exterior, mas a interior. É o que ele diz ali, fica meio estranho ali no verso 4, né? Ele fala assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ele está falando do quê? Do seu coração, do seu ser. Deus vê o teu coração. Não importa como você se apresenta vestido diante dele, se você está alegre, feliz ou triste ou chorando, o Senhor olha o coração. Quando Deus mandou o profeta escolher um homem que ele colocaria como rei, ele foi na casa de Jessé e tinha vários filhos, e no final Deus dá uma lição ao próprio profeta. Ele diz assim: eu não vejo como os homens veem, porque eu vejo o interior, eu vejo o coração. E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele teve uma trajetória, teve muitos problemas, teve muito sucesso, muitas vitórias, mas quando ele veio diante, o profeta falou: será esse aí? Deus falou: é esse, unge-o, o homem segundo o coração de Deus. Não era o exterior. E nós temos que pensar assim: não é o nosso exterior, não é o que nós mostramos para as pessoas, mas quem realmente nós somos, que Deus conhece e nós sabemos. A ideia é revestir-se de uma beleza que vem de dentro, que muitas vezes só aparece para quem está perto, para quem convive no dia a dia. Quantas coisas boas, se cada um de vocês pensarem a respeito do seu cônjuge. Eu estou falando para o cônjuge, aí você está solteiro aí, né? Ou está sozinho, ou viúvo, ou viúvo. Mas aprenda essas coisas, são coisas práticas que você pode usar, aconselhando os seus filhos, os seus sobrinhos, os irmãos da igreja mais novos, que às vezes as pessoas saem desesperadas atrás de um casamento, e parece que o primeiro que aparece, né?
Não é como aquela jovem, eu vi o homem da minha vida. A jovem tem que pensar que ela precisa encontrar o homem da vida dela. O rapaz precisa pensar que ele tem que encontrar a mulher da vida dele. Não é o primeiro que aparece, é esse mesmo, né? Fazer o quê? Não. Espera no Senhor, a resposta do Senhor. E se você olhar para o seu cônjuge, você vai ver, nós temos um costume de focar às vezes nas coisas ruins. Porque o meu marido faz isso que eu não gosto, a minha esposa não sei o quê. Se você pensar, eles têm muitas qualidades, os dois têm muitas qualidades. Se você começar a notar, você vai ver que existem mais qualidades que defeitos, mas o nosso erro é focar e olhar para o defeito e ficar brigando com o defeito em vez de exaltar as qualidades. Honra a sua mulher, é o que ele falou lá para os homens no verso 7. Mulher, honra o seu marido, não envergonha seu marido. Provérbios 30 e 31 fala sobre a beleza e temor a Deus. Diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor é elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. É o que o Oscar fez com a mulher dele lá aquele dia. Se você tiver uma oportunidade, não esqueça da tua mulher nas suas conquistas. Não esqueça do seu marido nas suas conquistas. Ele fala ali no verso 5 e 6 assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Sujeitas elas eram voluntárias a ajudar os seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto, não tendo medo de fazer o bem, não tendo medo de julgamentos do mundo, que fala assim: nossa, isso é um absurdo. Não dê ouvidos para as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia. Creia no Senhor, creia no que a palavra diz, como eu disse no começo, ela é o manual. Se você não buscar no manual, você vai ter problemas. O pastor na sexta-feira aqui, no culto de oração, disse: eu preciso ler a palavra, meditar na palavra, eu preciso orar mais, buscar no Senhor. O cristão não conhece a Bíblia. Tem coisas básicas da Bíblia que às vezes a gente se espanta com alguns irmãos, que eles não sabem, que eles confundem tudo, eles entendem errado. Tem que ler esse manual, tem que conhecer o manual. E quando não entender o manual, você leu, não entendeu, pergunte para quem sabe, pergunte para o pastor. Que às vezes você vai procurar no YouTube e você vai achar um cara que está com conceito errado, às vezes até um endemoniado lá que nem sabe das coisas direito, não tem o Espírito Santo, você vai seguir o cara errado. Procure por irmão da tua igreja. Tenho certeza, se chegar e perguntar para qualquer um dos irmãos aqui, se ele não souber, né, Zezinho, você vai perguntar para quem sabe, não vai? Não é assim? Lá na mecânica não é assim, às vezes chega um ponto que vou atrás de quem sabe, como é que resolve isso aí? É assim. Mas se você não perguntar, se você não pedir ajuda, fica difícil. Você querendo fazer de qualquer jeito, com a tua força, você não vai muito longe. Pede ajuda. A beleza dessas mulheres devia estar no interior do coração. É isso que ele está falando. Ele não está criticando elas, ele está dando uma sugestão. Não se preocupe com roupas bonitas, penteados, mas se preocupe com o teu coração. A maneira que o teu marido te vê. A maioria deles eram escravos, não podemos esquecer dessa parte. Só tinha um ou outro. Saindo dali, eles eram perseguidos. Eles eram odiados porque eram diferentes, porque vieram de longe. Não tenham medo de fazer o que é correto, não tenham medo de fazer o bem. A teologia cristã interpreta, como eu disse antes, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. O marido precisa se sacrificar pela sua esposa.
A liderança dele não deve ser de domínio ou autoritária, mas de sacrifício, proteção e caridade. Cristo foi submisso a Deus, se entregando pela sua noiva, a igreja. Logo, o homem também deve ser submisso, amando a sua esposa. Por que o homem deve ser submisso, mas não está escrito no texto, irmão. Mas se Jesus foi submisso em tudo, e nós olhamos para Cristo, e Cristo é o nosso referencial, nós temos que ser submissos às coisas de Deus e ao nosso casamento. O pessoal entende errado quando fala que a mulher tem que ser submissa, o cara já pensa assim, eu que vou mandar. Não vai não, você está errado. É ser líder, não é ser chefe. Existe uma liderança entre ser chefe e ser líder. O chefe, ele foca na hierarquia, na autoridade, no controle, muitas vezes gerando a obediência pelo medo. O líder não. O líder inspira, engaja, apoia a sua equipe, conquista pelo respeito. Ele foca no desenvolvimento do time, nas pessoas, para atingir objetivos conjuntos, onde todos ganham. Que tipo de líder você quer seguir, mulher? Aquele que exige de você, que exige obediência e você fica até com medo, ou aquele que conquista o teu coração e te respeita e fala para você que você é parte importante para vocês terem vitórias? Não precisa nem responder, né? Então é isso, homens, ser líder no lar. Olhar para ela como um vaso precioso, como o texto do Provérbios diz, mais valiosa do que rubis, cuidar dela. Ela é complementar a você. Você sozinho você vai até um lugar, mas se ela estiver com você, tenho certeza que você vai mais longe. E a mulher também vai longe se ela estiver junto com o seu marido. Os dois estiverem com o mesmo pensamento, o mesmo foco, os dois caminharem juntos nos objetivos, por mais que tenha dificuldades, um ajuda o outro e continua olhando para frente, continua crendo no Senhor, crendo na Bíblia, crendo no Senhor Jesus. O líder inspira, o chefe causa medo. Pontos chaves desse texto aqui, de 1 Pedro 3, 1-7. Homens e mulheres têm o mesmo valor, mas funções diferentes na família. A ideia central da Bíblia sobre o casamento é demonstrar a harmonia no lar. Ela só vai existir se for através de amor, respeito, cooperação mútua. Para Deus, homem e mulher são iguais. A mesma herança que o marido tem, a esposa também tem. Porque é o mesmo Evangelho, é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, é a mesma igreja que Cristo se entregou. Não existe um é mais importante que o outro. Os dois caminham juntos. A ideia é chegar juntos no final, não chegar na frente. Tem uma situação que Pedro fala ali a respeito das esposas, que elas são anunciadoras de conversão, como se fossem missionárias em relação aos maridos rebeldes ao Evangelho. É uma evangelização na prática, muitas vezes sem palavras, muitas vezes ficando até quieta, para não causar mais problema. Os maridos cristãos devem ter a compreensão e consideração com suas esposas. A motivação é fortemente igualitária. O problema é que as pessoas leem o texto e não entendem o texto. É igual, é para os dois. Não é para um querer se sobressair ao outro, é para se ajudarem e os dois conseguirem se sobressair a alguma coisa juntos. Os crentes precisam aceitar o que está escrito em Efésios 5, 21, sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. A palavra nos ensina isso. Nós temos que ser submissos como irmãos, na família, na igreja, na sociedade e tantas outras coisas que a Bíblia fala para a gente ser submisso ao nosso patrão, às autoridades, os filhos ser submissos aos pais, os homens ser submissos a Deus. Jesus dá um exemplo de submissão que serve para as mulheres e para os homens, que eu vejo como a base de tudo.
Os discípulos, certo dia, estavam discutindo que quando estabelecesse o reino, quem deles ia ser o maior, quem ia ser o mais importante, quem ia sentar ao lado de Cristo. Até a mãe de um deles falou: prometa para mim que um desses meus filhos sentará um à tua direita e outro à tua esquerda, e causou uma confusão, uma briga entre eles. Aí Jesus descobriu que os outros também tinham interesse em ser mais importante. Aí ele fala o que para eles? O que está escrito em Mateus 20, 26 a 28. Olha o que ele diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, está falando dele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer ser grande, seja no casamento, no trabalho, na empresa, onde for, na sociedade, sirva os outros. O reino de Deus é assim. Grande é aquele que serve, aquele que se coloca como menor, aquele que se submete. Esse é grande, esse realmente é o líder. Vamos olhar para a família de Davi. Os irmãos dele eram todos homens formados, conheciam várias coisas, eram fortes. Davi era o mais novo. A Bíblia ensina que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes e as loucas para confundir as sábias. Parece que o reino é meio invertido em relação ao que nós valorizamos. Nós precisamos olhar para o manual, porque sem olhar para o manual, nós também erramos. E muitas vezes erramos onde não devemos errar, dentro do nosso casamento. Parece que o sermão virou uma pregação para casais, né, pastor? Mas o Senhor está falando. Talvez, como eu disse, você pode estar triste aí com alguma coisa. Perdoe a sua esposa, perdoe o seu marido, porque o inimigo quer que vocês fiquem brigados. Isso aqui serve para o casal também. Jesus disse que veio para servir, e ele ensinou: quer ser grande? Sirva os outros. Conceitos importantes sobre a obediência, para a gente ir indo para o final aí. Liderança é serviço. A autoridade bíblica, ela é diferente da autoridade do mundo. Quem lidera, serve. É o exemplo de Jesus. Quem quiser ser grande, seja servo. Aí você vai ter aquelas pessoas que falam assim, quando fala sobre a submissão, né? A Bíblia diz que a mulher deve sujeitar seu marido. Alguém vai falar assim para você: eu não concordo. Brabo. Eu já ouvi, eu creio que vocês também já ouviram. Eu ouvi mais de uma vez: não concordo. Não só com esse texto, com muitos outros. Mas como diz o sábio pastor Tassos Licurgo, normalmente a pessoa que não concorda é a pessoa que não obedece o texto. Então você já parte do princípio que você vai lidar com alguém que não quer fazer aquilo que o texto está falando que deve ser feito, que pode ser feito, que deve ser avaliado se vale a pena ser feito. Eu não concordo. O mundo critica esse texto aqui, nossa, um monte. Um absurdo a mulher ser sobre... Ele não entende o texto. Na verdade, se você for olhar, o que mais pega aqui, se ele entender o que está escrito, é o marido. Ele fala só para a mulher ser submissa. Mas fala para o marido cuidar, honrar. Que a mesma herança de um e de outro, então não queira pisar nela, não queira diminuir, porque ela não é menor, ela é a sua auxiliadora, a sua auxiliar, igual a você, diferente de você, mas complementar. Complementar. A gente vê, às vezes, tem pessoas que passam uma vida juntos, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e aí o companheiro se vai e a pessoa fica perdida. Por quê? Porque perdeu aquela parte que complementava, que era complementar. Eu vou dar um testemunho bem curtinho de uma tia, tão amável, né? Você me lembra, né? Meu tio mais velho, o tio José, a gente se dava muito bem. A tia falava para mim: venha sempre conversar com o Zé aqui, o Zé gosta tanto de você, gosta de conversar, os papos que você vem falar. Ele sempre fala que a hora que você vai embora, como é bom conversar com ele. Eu sempre gostei do tio, né? Sempre falei para ele quando pude da Bíblia, de Deus, de Jesus, é que Jesus que nos salva, não é a igreja e tal. E esse tio morreu, estava com 74 anos, e a minha tia foi ficando quieta, não falava com mais ninguém, e daí fazia um exame, ela não tinha nada.
45 dias depois a tia morreu. Como se fosse de tristeza pela falta do tio. Casal, talvez aquela coisa ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. Tem um texto interessante, o pessoal que é da área da psicologia, talvez a Luciana já tenha se deparado com certeza com esse texto, um texto do Rubem Alves, que fala sobre jogar tênis e jogar frescobol. Já viu isso aí? Não? Vou te mandar então, é bem legal. Ele fala sobre o jogo de tênis e do frescobol. Os dois são parecidos. São dois jogadores, duas raquetes, cada um fica de um lado. Só que tem uma diferença entre o jogo de tênis e o basquete. O tênis, o adversário, eu anotei algumas coisas. No tênis, o adversário quer desestabilizar o outro psicologicamente, dificulta a vida do oponente, joga agressivamente, não se importa se o adversário vai perder e sair humilhado do jogo. O prazer é derrotar o adversário, é explorar a falha, o objetivo dele é explorar a fraqueza para ter vitória. Então ele vai até aquela bola com toda a força lá no fundo da quadra, o outro com muita dificuldade devolve, aí ele bate bem fraquinho aqui no começo, o outro tem que... É difícil, é um jogo que quer derrotar o outro. Mas o frescobol não, é com um tênis, raquete, só que é assim, um bate aqui, outro bate lá. A ideia do frescobol é diferente do tênis. A ideia é desenvolver uma cooperação para que a bolinha não caia. Você não faz igual ao tênis que você quer que ela caia lá na quadra do outro. É para que a bolinha não caia. Então a performance de ambos deve ser colaborativa para o jogo dar certo. O jogador sempre tenta corrigir a jogada, às vezes vem meio torto, ele corre, acerta e tenta jogar no outro de novo para continuar o jogo. Ele tenta corrigir aquela bola que vem meio torta. No frescobol, o objetivo é manter a bolinha no ar. A felicidade de um depende do empenho do outro, não deixando ela cair. Mesmo quando o outro devolve o passe meio torto, o outro tenta corrigir. A duração do jogo depende da dedicação e colaboração dos dois. Aí a psicologia olha para esse texto, o Rubem Alves faz essa analogia, ele diz assim: os casais precisam jogar mais frescobol e parar de jogar o tênis. Porque o tênis é ganhar do outro, é humilhar, é diminuir, mostrar que é mais forte, que é mais capaz. O frescobol não ajuda, é colaborativo. E ele traz isso para o casamento, né? Às vezes aquela bola torta que o outro tenta corrigir, se fosse no tênis ele já quer... Você me disse isso, você me ofendeu, né? O homem precisa continuar honrando a promessa que ele fez diante do sacerdote e das muitas testemunhas. E a mulher também prometeu amar, respeitar e honrar até os últimos dias da minha vida. É assim, não é? A gente parece que esquece, tem que lembrar disso. O homem deve dar o bom testemunho para sua esposa, a esposa dar o bom testemunho para o seu marido. Ela deve estar presente no coração do marido, como uma joia valiosa. Esteja sempre pronto a protegê-la, não ofendê-la, diminuí-la, não. Perdoe se ela errar com você, se ela por algum momento, algum motivo, falar alguma palavra ou ser agressiva. Colossenses 3,19 diz: marido, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. Ele diz no verso 7, lá, coabitar com entendimento significa viver com sabedoria, consideração mútua no dia a dia. Valorizar a esposa tratando-a com respeito e estima, conhecendo que ela tem um valor inestimável. Eu quero encerrar lendo o texto de Efésios 5. Consegue colocar aqui 5:33. Efésios 5:33. Está lá. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Olha, uma receita simples, mas parte do quê? Do querer fazer. Se você viver emburrado, triste,
rancorosa, não vai adiantar. Você tem que querer. O casamento saudável é quando os dois se doam um ao outro. Tem que ter cumplicidade, cooperação. E vamos parar por aqui, porque o tempo já se foi. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Uma boa semana a todos. Vamos ficar em pé e orar, agradecer a Deus.